Esta merda. Tá bom. Se virar um pouquinho aí, tu... Tá bom, eu Dá uma ajeito. ajeitadinha aí que fica tudo certo. Senhores, alguém ao vivo aí, não? Não? Salve. Ô Maurício, boa noite. Parabéns aí pelo retorno à liderança do campeonato. Eu queria fazer duas colocações para você. Achei o primeiro tempo da equipe hoje muito bem, muito parecido com o meu Internacional. Flamengo, uma atuação muito segura. Queria saber de você se você teve essa mesma impressão, jogando aqui no Maracanã, se a sua impressão foi essa mesma, que o primeiro tempo da equipe foi muito bom. E depois, no segundo tempo, quando você fez as alterações, você tinha dois atacantes, digamos, de ofício para colocar no lugar do Dourado. Você preferiu o João Lucas. Eu queria saber o motivo disso, por favor. Bom, boa noite. Obrigado aí pela felicitação em relação à campanha. Eu concordo, acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom. A gente procurou ajustar e trabalhar bastante durante a semana. A gente vinha de 2 jogos em que a gente não conseguiu ter esse protagonismo, esse controle do jogo que a gente teve no primeiro tempo, então eu fico satisfeito. Acho que alguns jogadores em particular foram muito bem. Acho que o Diego fez um grande primeiro tempo, demonstra a importância que ele tem para a gente, para a equipe, né? Feliz também com o gol do Paquetá, vindo de trás, uma situação que a gente cobra, que a gente pede, fico feliz. No segundo tempo, a gente teve que fazer 2 trocas por problema, né? Isso me amarrou um pouco, não tinha tantas opções. E no momento do jogo em que a gente decidiu colocar o Jean, é porque o jogo estava fugindo ao controle. Se eu colocasse mais um atacante, eu acho que a gente não ia reconquistar esse controle do jogo. A gente tanto poderia fazer o terceiro gol, como continuamos tendo a opção de fazer o terceiro gol mesmo com o Jean, mas a ideia era conseguir tentar ter um pouquinho mais de controle do jogo, que é a ressalva que a gente faz no segundo tempo. Acho que a gente teve boas oportunidades para ampliar o placar, mas acabou deixando um pouquinho de espaço demais para o Bahia finalizar, e de um jogo completamente controlado, que foi o primeiro tempo, passou a ficar um jogo de transição no segundo tempo. O Bahia teve as oportunidades que teve. E aí vale destacar o Diego Alves, que não foi tão exigido, mas quando foi muito bem. Outro jogador que fez uma bela partida. Então, por essa razão, a substituição. Barbieri, boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho sobre um jogador em especial, o René, que já há algum tempo é alvo de muitas críticas da torcida e hoje fez uma bela partida, participou dos 2 gols do Flamengo, e queria que você falasse também se esse resultado e principalmente essa partida de hoje era o que você tinha em mente, pensando que para frente você tem um jogo contra o Corinthians aqui, depois um Fla-Flu fora, né, no Mané Garrincha, se era importante, se era essa a expectativa, fazer um bom jogo contra um adversário da parte baixa da tabela antes desses 2 próximos confrontos que prometem, né, ser bem duros. Bom, primeiro sobre o René, né? Eu acho que o René vem tendo um desempenho muito regular. É um jogador que oscila muito pouco. E à medida que os jogos vêm acontecendo, ele vem crescendo também numa questão que todo mundo batia muito, que era a questão da ofensividade, né? Eu acho que o René vem crescendo nesse quesito, fico muito feliz com isso, mas acho que não é só ele, acho que tem outros jogadores que vêm crescendo. Acho que vale destacar hoje, o Romulo entrou no segundo tempo, fez um bom segundo tempo, seguro, com boa distribuição de bola. É um jogador que a gente, enfim, ganha como opção também. O Tuller teve de novo entrar, fez um grande jogo. Acho que a gente vai, aos pouquinhos, à medida que a equipe vai tendo bom desempenho, os jogadores individualmente todos vão crescendo também. Em relação ao resultado, a gente sempre almejou a vitória, como tem que ser no Flamengo sempre. Eu entendo a questão da sequência, mas independente de adversário, o Flamengo sempre entra pensando em buscar a vitória. Barbieri, o Corinthians, campeão brasileiro do ano passado, todo mundo dizia que era um time pragmático jogando em casa, ficava esperando por uma bola, jogava muito no sistema defensivo, e a gente vê que sob seu comando você vai tendo, apesar de você ter pouco tempo para treinar, o pouco tempo que tem, vem fazendo essa compactação. É a famosa história, o Flamengo está aprendendo a sofrer sem estar com a bola no pé e partindo no contra-ataque. É realmente um objetivo seu fazer que o Flamengo tenha essa característica, um time que consiga ter uma força defensiva muito forte, muito grande? Vamos lá. Eu sempre
costumo dizer assim, alguns treinadores falam muito em buscar o equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que buscar o desequilíbrio. Então eu tenho que ofensivamente desequilibrar o adversário e defensivamente também não deixar que ele busque essas situações. Então a ideia é sempre ter uma equipe que saiba atuar em relação ao que o jogo está pedindo. Né? A ideia não é transformar o Flamengo numa equipe que espera e joga no contra-ataque, não de maneira nenhuma. Mas conseguir fazer com que a equipe entenda que em determinados jogos, quando não conseguir propor o jogo, quando não conseguir encaixar esse jogo que a gente fez no primeiro tempo, a gente tem alternativa para buscar a vitória da mesma maneira. Barbieri, boa noite. Parabéns pela vitória, retomada aí na liderança. No primeiro tempo a gente percebeu um time bem tranquilo em campo, mesmo não conseguindo às vezes entrar na linha do Bahia, o time rodava a bola e escolhia sempre a melhor jogada. Dificilmente a gente viu o Flamengo rifando a bola para dentro da área, procurou sempre entrar com essa bola. Foi assim que saíram, no caso, os 2 gols. Essa é a característica que você quer do Flamengo, sem aquela precipitação nas jogadas, o individualismo, é tentar, mesmo quando esteja difícil, rodar essa bola, ficar com essa posse de bola que o Flamengo já tem como característica, mas pensar na melhor jogada. E só uma outra pergunta, eram 4 pendurados muito importantes hoje. Diego, Dourado, Paquetá, Vinícius Júnior, teve uma conversa em particular com eles? Sobre a primeira pergunta, a ideia é justamente essa, que a gente consiga ter paciência e tranquilidade para buscar os espaços que o adversário vai oferecer, né? Eu acho que isso até se liga à pergunta anterior, no sentido de que, em alguns momentos, quando a gente tiver que recuar a equipe, tem que saber aproveitar o espaço que o adversário dá nas costas. Então, a gente conversa muito sobre isso, sobre conseguir trabalhar essa bola com velocidade para criar esse espaço e conseguir reconhecer quando ele aparece para finalizar. Em relação aos pendurados, nenhuma conversa especial, eles sabiam, eles estavam cientes, mas a gente está brigando pela liderança, então não adianta pensar em poupar esse ou aquilo. Se houvesse necessidade de fazer uma falta, eles fariam. Acho que a gente conseguiu fazer um jogo em que não houve essa necessidade e a gente fica feliz de poder contar com eles para o próximo desafio. Barbieri, parabéns aí pela vitória. 2 coisas. Uma, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com a torcida. Hoje eu vi ali percebendo a saída, você aplaudiu, a torcida também foi aplaudido. Você acha que está conquistando o carinho, a confiança do torcedor aos poucos? E outra sobre o Dourado, né? Ele chegou ao 8º jogo aí sem gol. Você acha que ele está um pouco pressionado? Lá em Belo Horizonte ele falou que ainda estava buscando um ajuste para trabalhar melhor essa forma do Flamengo jogar, talvez jogadores mais rápidos, né? Bom, primeiro, eu nunca senti pessoalmente que houvesse nenhum tipo de animosidade com a torcida. É evidente que os resultados vêm a fortalecer essa relação e eu sinto que essa relação hoje é bastante positiva. Eu aplaudi no sentido de passar a mensagem a eles de que a gente precisa muito deles, de que quando eles vêm ao estádio, quando eles comparecem, a gente é uma equipe muito mais forte. Eu já falei isso em outras oportunidades, então os aplausos foram nesse sentido. Sobre o Dourado, é evidente, é um atacante, é um homem que busca o gol, sempre quer fazer gols, mas ele tem outras funções importantes que ele vem desempenhando bem na equipe. Eu acho que com calma e com naturalidade as oportunidades vão aparecer, ele vai voltar a fazer os gols. Eu acho que não tem muito mistério não, a gente está bastante feliz com o rendimento dele. Barbieri, boa noite. Aqui atrás, quero que você fale um pouquinho, né, dessa importância de se manter na liderança. O próximo jogo de vocês é em casa, diante do Corinthians, né? O Corinthians que está vivendo um momento um pouquinho, né, complicado, não vence há 3 partidas. Então, mais uma vez, com a presença da torcida, você falou agora aí dessa relação com a torcida, como é que é tudo isso? Liderança, mais um jogo em casa, Corinthians pela frente. É mais uma decisão, a gente encara dessa maneira, como mais uma decisão. O campeonato de pontos do Corinthians tem essa característica, né? Você precisa ser muito regular, precisa estar bem sempre, ou na maior parte do tempo. Então, a gente vai encarar como uma decisão, sabe que é um adversário difícil, é o atual campeão brasileiro, independente do momento que esteja vivendo, é sempre uma grande equipe. Mas, como eu disse, o Flamengo é muito forte, especialmente em casa. Se eu não estiver enganado, nós somos o melhor mandante do campeonato até agora. Então, a gente conta com essa força que a torcida traz pra gente, com essa força que a gente tem jogando em casa para tentar buscar a vitória. E ainda falando, a gente fazendo uma matéria especial também, né, sobre esse confronto com o Corinthians que vocês vão ter lá atrás. O Flamengo teve um momento, né, de pressão, a torcida no aeroporto cobrando os jogadores, e acaba que agora vocês estão na liderança do campeonato, estão classificados para a Libertadores, na Copa do Brasil, e o Corinthians vivendo esse outro lado. Como é que você está vendo esse contraponto entre Flamengo e Corinthians, 2 equipes, né, grandes, que vocês lá atrás tiveram pressão e agora o Corinthians em pressão nesse momento de transição?
Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho importante frisar que o que aconteceu lá atrás é inadmissível e vem acontecendo não só com o Flamengo, mas com muitas outras equipes do Brasil. É preciso que nós, como um todo, principalmente as pessoas envolvidas no esporte, eu digo nós que trabalhamos no dia a dia do clube, vocês da imprensa, quem comanda a CBF, tome uma posição antes que aconteça uma tragédia. Isso é fundamental, porque depois que acontece uma tragédia não tem como voltar atrás. O segundo ponto é que eu acho que aquelas pessoas que foram ao aeroporto não representam a torcida do Flamengo. Era um grupo de pessoas que foram se manifestar, não sei com qual interesse, mas elas não representam a torcida do Flamengo. Né? Sobre o momento, é isso. O Corinthians, como eu disse, é uma grande equipe, pode estar mais pressionado ou menos pressionado. É evidente que tem a saída de um treinador que era referência para a equipe, tem um treinador jovem que está assumindo, que já demonstrou competência na base, já demonstrou competência em outras oportunidades. Eu acho que vai ser um grande jogo. O Flamengo vai, de novo, tentar buscar a vitória, tentar manter a liderança, mas acho que vai ser um grande jogo. Boa noite, Barbieri. De uma forma até superficial, o técnico é avaliado por resultados, principalmente até os interinos. E a tabela prova e comprova que resultado e até desempenho você tem entregado. Te incomoda essa situação da ainda não formalização de você ser o técnico do Flamengo? E é do seu desejo ser o técnico do Flamengo nessa temporada? Eu entendo dessa maneira. Todo ser humano, a partir do momento em que ele atinge um degrau, para ele continuar crescendo, evoluindo, ele tem que olhar o degrau seguinte. Eu tenho isso como meta também. Hoje eu estou treinador do Flamengo, no maior clube do Brasil, que é também o desejo de, acho que da grande maioria dos treinadores, de estar aqui. Estou feliz com a condição que a gente vem apresentando, mas como eu disse, eu sempre, a partir do momento que atinjo uma meta, passo a olhar para a seguinte. Essa decisão é uma decisão que cabe à direção, já coloquei isso outras vezes, eu sigo feliz trabalhando, mas sempre olhando o degrau seguinte. Barbieri, boa noite. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você recebeu e como o grupo recebeu a notícia sobre o Guerreiro agora liberado para participar da Copa do Mundo. Sei que ele tem uma relação muito forte com alguns jogadores, né? Jogador do Flamengo, enfim, como é que o pessoal recebeu essa notícia? Recebeu da melhor maneira possível. É um jogador muito querido, muito respeitado, assim. O elenco todo tem um carinho imenso por ele. Acho que a sensação que nós todos tínhamos, acho que não só do elenco, mas da torcida de uma maneira geral, é que estaria se cometendo uma grande injustiça, né? Tirar essa oportunidade dele. Então, estamos todos muito felizes e torcendo para que ele consiga fazer uma grande Copa do Mundo. Barbieri, boa noite, parabéns pela vitória. O Flamengo vem encarando uma dura sequência de jogos, né? Você já perdeu 3 jogadores na defesa e o Flamengo vem encarando essa sequência entre final de semana e meio de semana. Como você pretende avaliar a questão física dos seus atletas? A gente avalia sempre no pós-jogo. Eu acho que eu falei bastante sobre isso no último jogo, a questão da sequência de jogos, né? Do desgaste, mas também acho que tem que enaltecer o trabalho que a gente vem fazendo de recuperação. Isso é muito mérito do CEP, do Centro de Excelência e Performance. Então a gente sempre avalia os jogadores pós-jogo, faz as avaliações fisiológicas, bioquímicas que têm que ser feitas. A gente entendendo que existe algum grau ou risco de lesão ou desgaste maior, a gente segura um pouquinho. Eu acho que esse casamento tem andado bem, até por isso a gente tem conseguido quase sempre colocar o que a gente tem de melhor em campo. A gente vai seguir nessa linha até o final. Barbieri, boa noite. Você falou do sacrifício que é para manter o equilíbrio defensivo e hoje deu para perceber nitidamente tanto o Everton Ribeiro por um lado quanto o Vinícius por outro, com um comprometimento muito forte na marcação e na recomposição. Como fazer para esses jogadores terem esse desempenho durante a temporada num calendário tão difícil como é o brasileiro? Eu acho assim, eles são muito conscientes do que a gente tem que fazer dentro de campo, acho que é por isso que eles têm feito. Eu acho que o que vale destacar é assim, o Flamengo tem conseguido ter uma consistência defensiva grande, boa, com jogadores que a princípio não são jogadores defensivos. Acho que isso é que precisa ser colocado. Isso tem a ver com esse compromisso deles, de voltarem, de ajudar, de ser uma equipe solidária, né? Então, todos dentro de campo se cobram muito nesse sentido de que tem que ajudar. Talvez o Everton Ribeiro não seja o melhor marcador, né? Talvez o próprio Lucas Paquetá não seja o Diego, o Vinícius, o Henrique Dourado, mas com certeza eles atuando juntos, eles são mais fortes. É isso que a gente conversa sempre. Sobre a questão de manter ou não ao longo da temporada, eu não posso responder agora, né? O tempo que vai dizer, mas a expectativa é que a gente possa manter sempre esse nível de desempenho e até melhorar, e eventualmente, se a gente não puder contar com alguns deles, que quem
que quem venha entrar dê conta do recado, como o pessoal que está entrando está dando conta do recado, deixando a gente muito satisfeito. Ô Maurício, na sexta ficou definido, né, o próximo confronto da Copa do Brasil contra o Grêmio, que é uma equipe super badalada, está um pouco distante, eu sei disso, vai ser lá em agosto, depois da Copa, tem muito tempo ainda pela frente, tanto para você quanto lá para o Renan. Mas queria saber, né, o que você achou, inclusive tendo a definição do segundo confronto, a definição da vaga aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Não, a leitura que eu faço é que a gente vai enfrentar uma grande equipe, não tem a menor dúvida disso. A gente entra sempre com o objetivo e almejando ser campeão, e acho que quem quer ser campeão não pode escolher adversário, né? Então, a gente recebeu a notícia dessa maneira, vamos enfrentar uma grande equipe. O fato da gente jogar o segundo jogo em casa é relativo, né? Vamos ter que jogar o primeiro lá também, então não sei o quanto isso tem influência, acho que não tem uma influência tão grande. Mas difícil falar lá na frente, né? A gente está muito focado agora no momento presente, no brasileiro, em poder terminar até a parada da Copa na liderança, é onde está o nosso foco aí. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite.